Boa noite. Vou chamar bastante gente agora para nossa live de um tema tão interessante. Se alguém estiver entrando, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos todos, para a gente ter mais uma conversa hoje. Vou chamar muita gente para a gente poder conversar bastante. Então, ainda não terminei de mandar tanto avião, peraí. Oi, gente! Oi, Carlinha! Oi, Leila! Oi, amores, eu vou mandar mais uns aviões aqui, se puderem chamar seus amigos, para ficar bem cheio de gente. Foi. Boa noite a todo mundo. Mais um dia, né, gente? Mais um dia dessa quarentena, e o lado bom é a gente poder estar utilizando a tecnologia a nosso favor, né? Para estudar, para estar com as pessoas que a gente gosta. Deixa eu assinar aqui para todo mundo que está entrando. Oi, amores. Chamem seus amigos para participar da live. É só clicar aqui no aviãozinho, olha, que tem aqui do lado aqui embaixo. E aí vocês podem mandar para as pessoas. Hoje o nosso tema de live é sobre o canal de Suez. Então, eu acho que para quem dança e para quem não dança, o tema vai interessar muito, até porque essa semana foi a semana que não parou de se falar sobre o canal de Suez, sobre um navio que encalhou ali, né? Que por sinal desencalhou hoje. Parece que desencalhou hoje, graças a Deus. Deve ter sido um prejuízo absurdo. Eba, Carlinha, obrigada. Vou mandar mais uns assim também, porque eu também sou dessa, gente. Eu aviso a todo mundo. Obrigada, Carlinha. Bom, amores, aí vocês podem ir perguntando. Tem gente aqui, eu fico tão feliz que tá... Não é? Fundo do céu, Laila. Eu hoje pensei, vou botar um fundo bem zen pra gente conversar. Bem tranquilo. Eu mesma gosto de fazer a live olhando para ele, para essas estrelas. Bom, então eu fico muito feliz que durante esse período de lives tem pessoas vindo todo dia aqui conversar um pouquinho comigo, e eu fico super feliz de ter essa oportunidade de estar com vocês e de compartilhar um pouquinho e de conversar, né, na medida do possível. Às vezes eu tô muito entretida no assunto, não consigo responder em tempo. Mas assim, gente, eu fiz a primeira live da minha vida na semana passada, né? Então eu tenho que ir... Obrigada, amor. Tem que ir devagarzinho. Na verdade, eu já tinha dado entrevista, mas fazer live mesmo, não sabia nem como fazer. Bom, meninas, nossa, acho que todo mundo sabe, né? Porque eu já andei falando o ano inteiro do estresse de TCC e tudo. Então, o meu tema, a minha temática do meu artigo científico, né? Que eu me formei em História no ano passado, foi a construção do Canal de Suez e a formação da identidade do povo local em função dessa construção. Tá? Ai, obrigada, Carlinha, que bom. Então, foi a produção do meu primeiro artigo científico, e foi bem difícil pegar uma pesquisa que é feita no feeling, que é feita de forma visceral, que é feita... Na verdade, que antes eu e a Lu, a gente nem chamava de pesquisa, né? Nós somos muito curiosas, então nós começamos já há mais ou menos 10 anos a querer ver de perto
e mudar um pouquinho os nossos conceitos pessoais em relação a tudo do universo do Egito, tá? O universo egípcio. Mas é uma pesquisa feita no feeling, feita na sensação e na observação. Então, assim, não é à toa que eu e a Lu somos sócias. Nós temos isso em comum. Obrigada, Narima. Nós temos isso em comum. Nós somos muito curiosas, a gente quer muito saber, a gente quer perguntar para diversas pessoas. Só que, assim, o trabalho, né, o artigo científico, ele é completamente diferente. Então, a minha vontade mesmo era ter feito sobre Siwa, porque vocês já perceberam nessas lives e quem faz aula comigo que eu amo a cultura de Siwa. Acontece que não tinha bibliografia. Então, muitas pessoas quando citam algo de Siwa, citam no meu livro, e eu não posso me citar, né? E tem o livro do Fekre só, e tem muito pouca. Eu tenho alguns livros que eu comprei em Siwa, né? Mas não são... Sim, eu já falei, Tamara, do Cargueiro. O Cargueiro foi liberado hoje. Só que aí, pela ausência da bibliografia, eu resolvi fazer sobre o canal de Suez, porque eu realmente acho muito interessante. Não só a história do canal, que não foi aí que eu me foquei. Eu falei pequenos dados sobre a história do canal, que é o que nós vamos falar hoje. Mas sim sobre como uma obra desse porte alterou e construiu uma identidade local completamente diferente de uma identidade existente em qualquer outra parte do mundo, né? Diferente dos egípcios, muito diferente, porque é uma cultura híbrida, né? E eu vou falar sobre isso hoje. Existem muitas aulas para dar sobre a questão do canal de Suez. Então, a gente pode focar um pouco mais sobre a história e sobre a construção. A gente pode focar sobre a construção da identidade do povo local e as suas... E a reverberação disso, né? E como nas cidades do canal de Suez, que são Suez, Ismaília e Port Said, essa cultura híbrida se manifestou e o que acarretou dentro disso, até em muitas revoltas. Então tem muito assunto, né? Tem muito assunto, até chegar ao assunto que muito nos interessa, que é a dança, né? Que é nada mais do que uma manifestação artística dessa cultura híbrida, dessa cultura mesclada. Então é bem difícil você ensinar sobre o canal de Suez, porque às vezes as pessoas não compreendem muito. Você vai assistir um show de dança do ventre, aí entra uma maluca vestida de marinheiro tocando umas colheres, o pessoal fala que é colher de salada, ou com uma arpinha na mão, dando um monte de pulo. Às vezes as pessoas não entendem o porquê, né? Então, volto a falar o que eu já falei nas outras lives, que é necessário contextualização, né? Então, quando você trabalha um folclore que é... Geralmente, todo folclore é diferente aos olhos, né, de um outro povo, de um outro país. É necessário contextualização, teatralização. É necessário você, quanto artista, se esforçar para trazer o público para esse novo universo, para fazer o público viajar. E aí eu volto a falar, não basta fazer o passo, vestir a roupa e usar a música. Não basta. A gente precisa, se a gente quiser ser entendido, a gente tem que pensar em diversas formas de se comunicar e de passar não só para o público, como para os nossos alunos também. Em pequenas minúcias, algo que pode ser que mude a relação dessas pessoas com o folclore que você está propondo, tá? Então, oi Lô, minha amiga amada, oi. Ana, meu amor. Então, vou começar, meninas. Bom, o canal de Suez, ele é um canal de importância extremamente estratégica que divide a Ásia. Ele está justamente ali na divisão entre o continente africano e o continente asiático. E aí, geralmente, tem dois grandes pedaços de terra e tem um
um tracinho dividindo eles, e esse tracinho é chamado de istmo, tá? O istmo, esse nome, ele quer dizer pescoço. Então é como se fosse assim, o pescoço aqui, que está ligando, né, a cabeça ao nosso ombro. Então, ele é separado. O canal de Suez foi construído ali, abrindo um espaço no Istmo de Suez, que é um espacinho pequeno de terra. Boa noite, amor. Pequeno de terra, que separa o continente africano ao continente asiático. Então a gente já pensa assim, nossa, que importante, né? É um espaço muito estratégico e é mesmo de extremo controle militar, né? Que está dividindo ali, e o Egito ele é transcontinental e ele fica parte na África e um pedacinho na Ásia, né? E aí a divisão aí é o Canal de Suez. E aí, além de separar dois continentes, a função primordial dele é ligar dois mares. E nesse caso, ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Então essa foi a principal função que era assim de interesse mundial, mas uma obra muito grande e uma obra bastante complicada. Então existiu um homem, um francês, chamado Ferdinand de Lesseps, e ele era um diplomata e uma pessoa muito, muito sonhadora. Ele vislumbrava coisas que ninguém vislumbrava em determinados períodos, e ele foi o responsável pela construção do Canal de Suez e pela construção do Canal do Panamá. Então, assim, conseguir a permissão do Império Otomano para começar as obras do canal foi um assunto à parte. Foi extremamente difícil e ele teve muita paciência, e ele, como um bom visionário, ele também foi muito insistente. A Tamara está falando que a América Central foi chamada há muito tempo nos livros de geografia como América Istmica. Por causa do istmo, né? Por causa do pescocinho. Isso mesmo, amor. E aí, o Ferdinand de Lesseps, ele era muito visionário. Tem aqui uma passagem teve uma exposição só sobre o Canal de Suez e sobre Ferdinand de Lesseps. E aí a curadora dessa exposição, Yasmina Boulder, ela fala assim, Ferdinand de Lesseps possui acima de tudo o gênio da vontade, pois qual visionário do século XIX seria mais capaz do que Ferdinand de Lesseps de executar com sucesso projetos considerados na opinião pública como impossíveis, loucos ou pouco realizáveis. Então, e realmente era uma obra imensa que não se sabia como fazer, e ele conseguiu dar início a ela. Então, era primeiro necessário convencer aos governantes otomanos que essa obra importava. Mas se você parar para pensar bem, uma obra desse porte, ela assusta o mundo inteiro, né? Porque você abre um espaço, né? E você mexe com a economia mundial, você possibilita que muitas pessoas tenham acesso a mercadorias que elas não teriam, ou que se tivessem, elas teriam que dar a volta em todo o continente africano. E aí, realmente é algo que o mundo inteiro, a Europa especialmente, ficou interessada, mas ao mesmo tempo muito reticente, até porque os primeiros passos foi dado pelos franceses, então os ingleses estavam de olho, mas estavam com o pé atrás, tá? A obra do Canal de Suez, ela ligando o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, ela faz com que você economize só 7.000 quilômetros. É muita coisa. Assim, então a economia é absurda, e por isso os barcos que passam ali, eles pagam um imposto e movimentam uma enorme quantidade de dinheiro, e que foi e é muito importante para a economia do Egito, tá? Só que inicialmente esse dinheiro não era do Egito, né? Durante muito tempo esse dinheiro não ia para o Egito. Isso, eu não vou conseguir falar a história inteira nessa live, tá, gente? Mas aí eu vou contando para chegar no ponto que eu quero, que é a hibridez cultural. Então, ele construiu, gente, a companhia, é muito legal, né, Cris?
ele construiu entre 1859 e 1869, tá? E aí, Ferdinando de Lesseps, ele conseguiu a primeira concessão, né, com Said Pasha, que era filho de Mohamed Ali. Ele não foi logo sucessor de Mohamed Ali, porque entraram outros filhos e sobrinhos, e depois o Said Pasha, ele estava representando o governo otomano no Egito, né? E ele conseguiu convencer inicialmente, mas sendo que com muitos percalços e muitos problemas, e muitas vezes foi embargado, mas enfim, aí tem uma longa história, tá? Não é o ponto central da minha live. Ele conseguiu o direito de começar essa obra. E aí existia, assim, um primeiro problema, a água, né? Eu sempre falo muito sobre isso, eu falo muito sobre a água é vida, né? Sobre a população, ela realmente só sobrevive em locais onde você tem oferta de água, isso é meio óbvio, mas às vezes a gente não pensa no quanto isso vai acarretar em diversas ações. Então a primeira coisa é que para construir o canal de Suez, eles precisavam de água potável, de água doce, de água para movimentar as máquinas e para sustentar os trabalhadores ali. E a água foi desviada, gente, olha só, aqui tem região delta do Nilo e o canal de Suez está aqui, e a água foi desviada do Nilo até o lago Timsá. Então assim, mas tinha o lago, não, mas quando a gente fala que ela foi desviada até o lago Timsá, essa água doce, ela foi desviada para uma região de lagos, mas de lagos salgados, tá? E aí ele foi puxado lá de um braço do Nilo, chamado Lago Zagazig, e ele foi puxado para o início da construção, para uma região de lagos, que tem os lagos amargos e tem o lago Timsá. E com isso, muitas regiões que antes eram áridas e elas não tinham encanamento, não tinham o acesso à água, elas foram passando a ter, porque foi um longo percurso. E com isso, aumentando a quantidade de pessoas que moravam naquela região. Então isso é imperativo, tá? A questão do desvio da água. E aí, e isso foi problema em outros pedaços também da construção do canal. E ali, quando vai chegando no Lago Timsá, é onde é Ismaília. Então, quando a gente fala ali da cultura do canal de Suez, a gente está falando de algumas cidades, mas 3 muito importantes, tá? Que é Suez, Port Said e Ismaília. Tá? Foram 3 cidades que seguem assim uma influência cultural muito parecida. Não são idênticas, claro, mas muito parecidas, e há mesmo tipo de música que toca nessas 3 cidades, com pequenas diferenças, e mesmos tipos de folclores, mas tem folclores mais regionais de Ismaília, mais regionais de Suez, e por aí a gente vai. Então a questão da água, ela resolveu, se você ver no mapinha, se você pegar um mapinha qualquer, você vai ver que tem o delta e tem um sombreado verde indo para a direção do canal, que é justamente esse desvio, né? No mapa, quando você vai desviando a água, vai ficando verde em volta, você vai criando vida, né? Então isso foi um fato muito importante e foi a primeira ação de Ferdinand de Lesseps. E esse ato, ele resultou no crescimento populacional significante para a cidade de Ismaília, tá? Da cidade de Ismaília, né? Que até então uma cidade muito pequena. E aí, gente, houveram muitos conflitos ali na região do canal, desde quando ele realmente foi construído até hoje. Então, durante alguns períodos foi de poderio da Inglaterra, e aí tinham as ações, e períodos da França, Israel conquistou, e aí foi devolvido para o Egito, e aí é uma briga de toma lá da cá, porque, na verdade, começou, né, os franceses conseguiram começar a construção e investiram muito dinheiro ali nessa construção, mas quando o dinheiro faltou, o Egito continuou pagando, porque também interessava a ele. E no momento da conclusão, realmente começa a ficar um pouco difícil, a quem pertence, né? Eu construí, eu financiei, você financiou também,
a Terra está no seu lugar. Então isso foi um caso de de pelo menos um século de luta, de briga, e ainda sujeito a... Por isso é um lugar muito protegido, né? Você passa no canal 6, você não pode tirar foto, ainda é sujeito a interferências, porque é um dos lugares mais importantes do Egito, é de onde circula muito dinheiro, né? Então falamos do Istmo, eu estou seguindo aqui. E aí o que aconteceu de bem interessante? Vieram muitos europeus para a construção do canal. No geral, a história diz que os europeus eram sempre a mão de obra especializada, né? E em grande parte realmente era. Mas na história se diz que não existia nenhuma mão de obra especializada egípcia. Era toda europeia. E a gente tem que levar em consideração o que a gente tem falado muito do eurocentrismo, né? Dessa questão de colocar a Europa sempre no centro de tudo. Mas é um fato que muitos arquitetos e engenheiros vieram da Europa e trouxeram as suas famílias, tá? E para construir, gente, na construção veio gente do Egito inteiro. Então é uma coisa assim bem importante que a gente sempre fala, eu sempre falo, é que o egípcio, ele trabalha. Se tiver trabalho, ele trabalha. Narima, só para te explicar, a live não fica salva não, tá? Depois vão ter só pedaços da live disponibilizados. Então, o Egito trabalha para sempre que tem trabalho. Ele não se recusa, tendo ele dinheiro ou não. Então, eu tenho até uma história engraçada, que eu uma vez pedi um Uber. E aí... não dá para ler a placa, né, gente? Pelo menos eu não consigo ler a placa em árabe. E aí me falaram que era aquele, eu falei Mena House, aí o cara falou que era, e eu entrei. E era muito longe, tipo assim, era 1h30 do lugar que eu queria ir. E aí no meio do caminho, o carinha, de repente, no meu celular falou que ele desligou. E aí eu falei para ele, por que você cancelou a minha corrida? Comigo dentro do carro, a gente já fica nervosa, né? Aí ele, no English. Ele cancelou minha corrida, ele tá indo pra onde? Acabou que ele foi pro Mena House. Ele me levou pro Mena House. O que acontece é que ele não era Uber. Ele tinha um carrão, tá? Ele não era pobre. E ele me levou para ganhar dinheiro. E aí, quando eu cheguei lá, eu ia pagar. Eu falei, mas o meu pagamento é no cartão. Ele falou, não, eu não sou Uber. Eu falei, então por que você me trouxe? Olha, você disse Mena House. Eu podia te trazer, então eu te trouxe. Então isso é para explicar que quando existe uma oferta de trabalho, o egípcio, ele faz, sabe? Se você perguntar, você carrega minha mala? Sempre vai ter uma pessoa para fazer e para te ajudar e para se oferecer. Então, assim, houve ali uma necessidade de mão de obra e veio egípcio de todos os lados. E não vieram só egípcios, vieram jordanianos, vieram em menor escala iemenitas. E aí, assim, uma grande mão de obra plural, de etnias diferentes, que muitas vezes não falavam, que eram árabes, egípcias, mas que não falavam, muitas delas falavam as suas línguas nativas diferentes, mas também falavam o árabe. Então isso quer dizer que veio o núbio, veio o beduíno, veio o amazir, veio gente de todos os lugares, veio o cairota, veio o falahim, veio o saíde, veio gente do Porto de Alexandria, as pessoas do local. Vocês imaginam essa mistura cultural? Porque aí tem uma mistura cultural enorme, porque os europeus que chegavam com as suas famílias, eles tentavam reproduzir um ambiente que eles conheciam. Então, assim, pela forma de se divertir, quem é esperto no folclore sabe que a melhor coisa é você buscar um lugar nativo onde o povo se diverte, onde o povo está se divertindo junto. Porque é ali, quando você está se divertindo genuinamente, que você vê a cultura real e não aquela cultura que as pessoas querem te mostrar porque acham que você, como turista, quer ver. Então, eles traziam sua forma de diversão, que eram grandes bailes, e naquele período, durante a construção, o Charleston entrou muito em moda e foi muito forte na Europa, e é uma das influências.
além de terem vários árabes de diversos lugares do Egito e até das bordas, né, gerando influência ali das áreas circundantes, também tinha a presença da marinha, e da marinha de diversos lugares do mundo. Então, essa construção desse canal foi um trabalho conjunto, onde muitos e muitos operários morreram naquela construção, né? Porque era uma construção difícil de se fazer. E se diz que foi o grande, acho que eu já até falei isso aqui, mas repetindo, o grande sucesso da vida de Ferdinand de Lesseps, e que o Canal do Panamá foi o grande fracasso da vida dele. Os dois grandes projetos. Tá? E aí a gente está falando aí de dois processos. Um processo de migração interna e um processo de emigração. Vindo pessoas em grande quantidade de outro país e vindo pessoas de grande quantidade de outras regiões. E aí, gente, isso mexeu muito com a população local. Assim, quem era essa população local? Qual era essa identidade? Era uma identidade tão plural que demorou bastante tempo, demorou pelo menos uns 50 anos, no mínimo, tá? Mas é que eu, quando estou falando assim, a data não é muito bom para mim. Mas aí demorou muito tempo para que eles começassem, o povo que já morava ali, que já habitava ali, para que eles começassem a desenvolver uma característica dele próprio, cheio de processos de aculturação, cheios de processos de difusão cultural, né? Então, assim, não confunde com apropriação cultural. A gente não está... até pode existir, porque existiam povos de relações de dominâncias ali. Então, quando você fala assim de difusão cultural, você está falando de povos que se influenciaram e absorveram parte de outra cultura, tá? Ou elementos, ou absorveram a grande parte da cultura, tá? Então aí você chama, é um processo difícil de acompanhar, porque ele é muito vivo e ele pode ser ágil, e os próprios antropólogos têm bastante dificuldade de acompanhar cada fase desse processo e exatamente como ele aconteceu. Essa absorção, essa questão de você se apoderar de elementos de outra cultura, ela não se chama apropriação, porque a apropriação cultural ela vem relacionada com uma relação de dominância. Você vai ter um povo dominante absorvendo aspectos de um povo mais submisso, dominado, e silenciando ela. Então, são coisas distintas, tá? Embora elas possam, em alguns aspectos, dialogar entre si. Então é bem importante que a gente entenda que isso aconteceu, a difusão cultural aconteceu em grande escala ali, de diversas culturas, de uma forma difícil de controlar, né? Mas que foi observada por muitos pesquisadores e foi documentada por etnomusicistas, por pessoas que estudaram ali essa hibridez cultural, tá? É isso que eu acho que é a questão que mais importa para nós. Aqui, olha, tem um trecho que eu vou ler para vocês do Reynolds, que ele escreveu alguns livros e ele tem relatos bem importantes sobre a construção do canal, tá? Durante a construção do canal, os trabalhadores vindos de todas as partes do Egito trouxeram consigo suas tradições musicais, assim como engenheiros ocidentais e a equipe administrativa com suas famílias. Port Said foi dividida em duas partes, uma ocidental e outra egípcia. Os estrangeiros organizavam festas de dança semanais. O povo egípcio se reunia em pequenas reuniões, chamadas damais, para tocar música e cantar. Então, esse damais eles chamavam de orquestras do cobertor. Juntava todos os egípcios ali, no céu aberto, e aí eles misturavam, cada um cantava a sua música e acompanhava a música do outro, e aí tocava a panela, e tocava qualquer percussão, e fazia caf, que um dia, se der, eu dou uma live sobre caf, que é um sistema de palmas sincopadas que compõe alguns folclores. O difícil de estudar o caf é que ele é específico de cada região. Então, Ragala tem caf, Núbia tem caf, e dança de Suez e de Ismaília também, tá? Então, com isso, gente, eles começaram a desenvolver ali uma nova forma de música,
né, influenciada também pela elite que trazia muitas músicas europeias e trazia a moda europeia. Então as mulheres que vinham da Europa usavam a roupa mais curta, a roupa mais ocidentalizada, que foi uma grande influência para os vestidos de Melia Laf que a gente usa hoje. Ah, mas Melia Laf a gente não está falando de Alexandria? Não, na verdade o Scandarani a gente está falando de Alexandria. O Melia Laf pode ser do Cairo ou de Alexandria. Mas a gente não pode esquecer que Alexandria é uma cidade portuária. Então essa mesma influência ocidental de moda, com essa grande quantidade de mulheres indo morar lá com as suas famílias no período da construção do canal, também influenciava, e não só por isso, influenciava Ismaília, porque Ismaília já era mais cosmopolita mesmo. Era cidade de Porto, Alexandria. Cidade de Porto, uma cidade muito frequentada pelos europeus, que está ali beirando o Mediterrâneo, uma cidade com muita cultura, com a biblioteca, então ela já era mais cosmopolita, ela já tinha ali muita influência de europeus há 70, 80 anos atrás, tá? Então a mesma influência da roupa de Scandarani que existe para a dança de Alexandria, que foi pesquisada pelo Mahmoud Reda, é a influência das roupas que se usam para compor o folclore feminino do Canal de Suez. Então a gente não está falando que a pessoa está dançando um Scandarani com a dança do Canal de Suez, não. A pessoa está dançando a dança do Canal de Suez, que pode ter similaridade ao Scandarani nos trejeitinhos, porque é a dança das Bint el-Balad, a dança das Filhas da Terra, né? Junto com uma música da região do canal e com os passos do canal, só que a roupa utilizada é inspirada na moda europeia. Então é exatamente o que a gente chama hoje de Galabia Scandarani, tá? Outro trecho aqui é que isso é de uma revista Seleções, que bem antiga, da época da construção do canal. Eu comprei, eu tenho várias dessas revistas. E aí ele fala assim, dos 137 pilotos da companhia, metade eram franceses, um terço eram ingleses, e o restante são escandinavos, holandeses, alguns iugoslavos não comunistas e 2 norte-americanos. Todos têm diplomas de capitão e experiência como comandantes da Marinha. O Egito não dispõe de um corpo treinado de capitães de alto mar. E a nenhum dos 4 egípcios, 4 de 137, empregados no canal como pilotos, confia a empresa navios de grande calado. Então, esse tipo de trecho é muito comum na história, sempre desvalorizando a mão de obra egípcia, sempre não confiando, mas na verdade as pessoas que deram seu sangue ali na construção foram esses operários, né? E eu realmente acredito, eu já li alguns relatos de terem sim algumas pessoas ali na parte especializada provindas do Egito, mas que foram bem apagados na história. Então, gente, tinha jordanianos e iemenitas, árabes de países diversos, então é uma coisa tão ampla que fica até difícil você imaginar e impossível você controlar o processo de difusão cultural que aconteceu ali, porque ele veio de todos os lados, né? E aí, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a construção, e aí depois eu vou pular um grande pedaço, mas depois de um grande período, o presidente Nasser, ele cortou as ligações com a Inglaterra e com a França, e ele nacionalizou o Canal de Suez. E era um presidente muito forte. Aí tem muitas coisas para falar sobre Nasser, sobre o nasserismo, sobre o Egito para os egípcios, né, que é o que ele pregava, o nacionalismo egípcio. A gente não vai conseguir falar sobre isso hoje. Mas eu sei que, eu sempre brinco, gente, vou falar palavrão na live, que Nasser teve muito cu. Porque, assim, ele queria construir o lago, né, o Lago Nasser. Queria construir a represa. E ele estava conversando com os ingleses, que eram majoritários ali na posse do Canal de Suez,
para construir com parte do dinheiro do canal de Suez aquele lago. Gente, o Egito só ficava com 3% do dinheiro que rolava ali. E aí a Inglaterra falou, não vou construir a sua represa. A represa era essencial para a sobrevivência deles, porque foi a represa que acabou com as cheias e com as secas. Né? A água passa a ser represada, então não tem mais aquele negócio de ter cheia, estragar tudo, inundar tudo, e seca de muitos anos de fome, etc. Né? Então, existem problemas também que vieram em virtude da construção da represa. Porque hoje o rio tem menos braços, porque a terra é menos irrigada, então ele não transborda mais. Mas, por outro lado, não estraga as casas, eles não têm o período de seca enorme, né? Então, gente, o que aconteceu é que ele falou, bom, você não vai construir a represa? Então, a partir de agora o canal é meu. E expulsou todo mundo. E aí isso acarretou uma guerra também com Israel. Então, é um assunto bem extenso e cada pedacinho desses que eu estou citando vale um estudo, assim, vale uma pesquisa, né? Mas aqui numa live de 40 minutos não dá para a gente passar. Continuando, deixa eu ver aqui, pulei um grande pedaço. Aí, gente, o que aconteceu? O Nasser, Nasser, ele era, tipo assim, ele era muito próximo de todos os grandes artistas. Ele valorizava demais a prata da casa. O Nasser ele só discursava depois do show de Kulthum. E ele era muito amigo da Kulthum. E Kulthum fez muitos e muitos shows pela causa do nacionalismo egípcio. E ele era extremamente próximo de Abd al-Halim. Ele era extremamente próximo de Farid Delatrache. E ele era muito popular. Mas também era muito, muito forte. E é claro que existiriam também movimentos contra ele. Então, assim, ele era muito querido. Foi quando ele teve essa coragem de falar, então o canal é nosso a partir de agora, e comprou uma grande briga, e foram, inclusive, invadidos. Oi, Lu! Por Israel logo depois, ele foi muito amado, ele mal conseguiu terminar o discurso. Parece que eu não assisti, mas as meninas falam que naquela série The Crown tem exatamente essa parte que ele falou, ele não queria falar para ninguém se ele ia ou não tomar o controle do canal de Suez no discurso dele. E aí ele deixou o exército avisado que se ele falasse o nome de Ferdinand de Lesseps, era para começar a retomada do canal. E aí ele fala o canal de Suez, construído por Ferdinand de Lesseps, e aí pronto, aí ele não conseguia terminar. Ele falou assim, é um símbolo da opressão estrangeira e europeia aqui no Egito. E aí ele continuou, mas você já não ouvia mais ele falar tudo isso, porque as pessoas já estavam comemorando e já estavam retomando o canal. Ele pregava isso, o egípcio para os egípcios, mas como ele era também muito forte e muito autoritário, após a retomada do canal, o que acontece, né? Existem, assim, aqueles povos que a gente está falando de uma cultura híbrida, que foram formados ali naquela região do canal, eles tinham treinamento militar, né? Porque é um lugar de extrema importância militar, de extrema estratégia. Então, muitos daquelas pessoas, elas tinham treinamento militar e trabalhavam com isso. E o que acontece quando você vem com famílias? O que aconteceu quando veio a família real aqui para o Brasil, gente? O que aconteceu é que se criam museus, universidades, educação. Antes de vir, ninguém provê isso, né? Mas quando veio realmente a família real foi quando começaram a ter nossas universidades, as nossas escolas, e aconteceu a mesma coisa lá. Quando vieram essas famílias, eles começaram a abrir museus, centros culturais, e eles começaram a abastecer, especialmente a cidade de Suez, com muita cultura. Então tem um personagem que eu vou falar melhor sobre isso na outra live, que chama Capitão Ghazali.
que o próprio Capitão Ghazali ele foi um dos personagens mais importantes, a cara da resistência de algumas guerras dali de Suez. Então ele falava, Nasser não vai aguentar o que está sendo criado aqui, porque está sendo criado aqui um povo esclarecido, que partilhava de muitas ideias marxistas que vieram junto com os centros culturais e que tinha treinamento militar. Então, eles falavam o que vai acontecer, né? Então, até hoje, quando estoura a Revolução em Suez, a coisa é feia. A coisa é feia. Então, mas o que acontece? Depois da retomada do canal, né? Eles não estavam satisfeitos com várias coisas do governo, mesmo Nasser sendo muito querido e tudo, nunca é querido por todos. E eles começaram a ter necessidade de fazer protestos. E nesse momento, cria uma necessidade de identidade, né? É meio que assim, você está numa sala de aula, aí você nunca vai à aula, aí ninguém sabe quem você é, aí você chega lá e você reclama que seu professor falou uma coisa errada, a primeira coisa que o professor vai chegar e vai falar assim, quem é você mesmo, hein? Não é isso? Então, é a mesma coisa que aconteceu. No momento que você tem a necessidade de manifestar os seus pesares e de pedir uma vida diferente, tudo você tem que mostrar a sua identidade. E era uma identidade que eles mesmos não tinham muito certo, uma identidade plural. E nesse momento, passou a se fazer muitas músicas voltadas para a política. O instrumento que passou a ser a representação principal da cultura das cidades do Canal de Suez é a semsemeia, que nem é um instrumento egípcio, é um instrumento herdado da cultura iemenita. E com isso eles utilizavam a música. Oi, amor, oi, Betinha. Eles utilizavam a música, as letras, sempre extremamente políticas, sempre com a semsemeia, que eles já tinham começado a fazer, gente, para ajudar a retomada do canal, para ir lá na frente dos soldados, para encorajar os soldados. Então, é muito interessante essa relação entre os movimentos de resistência que aconteceram ali na região do canal e essa questão da formação da identidade, porque foi justamente nesse momento que houve uma máxima necessidade de estabelecer essa identidade, de estabelecer sua cultura, de estabelecer sua música. Alguém tem alguma dúvida, gente, até agora? Eu vou fechar daqui a pouco, porque senão já entra o Capitão Ghazali, que aí é uma personalidade maravilhosa que a gente vai falar sobre... Oi, Helena, meu amor! Então, continuando. O grande erro, voltando lá... Peraí. Não, amor. Isso não dificultou a questão da identidade, não. A cultura britânica fez parte da identidade. A cultura britânica também é um elo dessa hibridez cultural, entendeu? É porque é difícil mesmo, foi muito plural, foi muito diverso. E aí, com isso, é muito difícil você entender quem de fato você é depois de tantos anos, né? Depois de tantos anos, de tanta convivência, de tantas influências, que você muitas vezes não sabe nem de onde veio, né? Um vacilo que Nasser fez quando ele tomou o canal é que tem uma península, era muita mistura que inclusive influenciada as músicas as músicas da região do canal, gente, foram influenciadas minimamente por 5 tipos de música. Canção antiga das Awalim, as canções eruditas de Muasharat, os adras religiosos, porque, gente, vocês não podem esquecer, além de tudo, era caminho de Meca, entendeu? Ali era... Então, Não, conseguiram prever, Aline? Acho que ninguém, né? Mas as músicas eruditas europeias, mais a influência do Charleston e mais todas as tradições das áreas circundantes. Então essas músicas foram influenciadas por muitos estilos, né? Mas então aí voltando lá a falar do Nasser, tem aqui o Estreito de Tiran
E aí tem aqui o Mar Vermelho e onde fizeram o Canal de Suez. O Estreito de Tirã, ele vai abrir ali naquela península, naquele estreito, o espaço que ele dá para o único porto de Israel. Quando Nasser tomou, ele fechou, né? E aí isso fez com que isolasse ali, que Israel ficasse isolado, pelo menos naquele pedaço, né? No pedaço que dava para o Mar Vermelho, ficasse isolado a nível de comércio e também vulnerável. Porque se você tranca uma pessoa, a pessoa que está lá dentro, ela fica vulnerável, né? Mesmo que eles pudessem sair para outros lados. Foi, né, Aline? Deixa eu ver o que você falou para descontrair. Não, o Evergreen não conseguiram prever, não. E aí, gente, Israel atacou e conquistou rapidamente o Egito com isso. Não se sabe como, porque eles não tinham nem tanque novo, eles não tinham tecnologia na época, eles não tinham nada. E eles atacaram e ganharam. Por quê? Porque eles tinham o apoio da Inglaterra e da França, né? Que encheu o ouvidinho deles lá falando, ó, próximo passo é que Nasser vai atacar Israel. Próximo passo. Reza a lenda, que não estava nem nos planos, mas por que ele fecharia ali o Estreito de Tirã? A gente nunca vai saber, né? Eu para fazer o artigo científico, oi, Nieg, não, mamada. Para fazer o artigo científico, eu tenho vários livros que falam a versão do Egito, e falam a versão de Israel, e falam a versão da Inglaterra, e falam a versão da... E é tudo diferente, né? Para variar. Para variar, a história sempre tem muitos lados. Então, tem esse que é Israel, se chama Israel rumo a Suez. É onde ele fala assim, que eles não estavam nada preparados para esse ataque. E eles atacaram e ganharam, né? E aí tomaram ali o Canal de Suez, e aí tiveram mais guerras. Então, vale a pena estudar cada momento, mas o que importa para nós é entender a quantidade de pessoas que viveram e conviveram ali, e de culturas que foram levadas para lá. A Madame Iraque, ela me fala uma coisa bem curiosa, que quando ela foi à China, ela viu uma dança portuária, e era igual mambute. Era igual mambute que a gente dança, mas que não era mambute, era uma dança chinesa. Então, assim, você não precisa ter só fronteira para você ter influência e difusão. Os portos são uma grande fonte de recebimento de cultura e de levar a cultura daquele local, né? Da mesma forma que o chá, e Aline, me lembra aí a região portuária de onde veio o Charleston. Então, o Charleston também surgiu nos Estados Unidos, numa região, numa ilha de porto. Então, é uma forma muito importante de disseminar a cultura. Que o marinheiro não vai levando um amor em cada porto, não se fala isso, também ia levando a cultura e a dança, e essa dança agregando ao lugar, de forma que passa a ser uma dança folclórica daquele próprio lugar, e que as pessoas nem imaginam, porque muitas vezes, gente, existem histórias mesmo não documentadas, e que a gente não pode imaginar de difusão cultural. Entendeu? Aqui tem uma questão bem interessante, eu não posso me prolongar sobre isso porque não é um assunto que eu domino, mas tem um livro que fala sobre os árabes que vieram para o sul, que, se não me engano, libaneses. E aí, por isso, essa bombacha, que também se usa no Canal de Suez, muito parecida com a roupa de Dubh, e que é uma das roupas que se usam na dança folclórica do sul, né? Do Rio Grande do Sul. Carolina do Sul, obrigada, Tamara, obrigada, Aline, de onde veio o Charleston, que é lugar portuário, né? Então, a gente precisa ter bastante atenção a isso, porque a gente fica achando que a cultura fica lá fechada, que ela não dialoga, que ela tem que se manter. Na verdade, não é bem assim. A cultura, ela é viva, né? Vou dar um exemplo bobo, porque a gente está em live e eu posso falar bobeira. Coreografia tem vida própria, gente. Um mini mundo do que a gente está falando. Eu viajo para dar workshop, quando eu volto, minhas alunas já reinventaram minha coreografia. Quando eu olho, eu falo, eu não coreografei isso, porque ensaiaram 2 dias sozinhas.
Não acontece isso? Eu acho que a cultura, ela é viva, ela tem esse caráter. É claro que vai mudando devagar e absorvendo. E isso não é um processo... Pode ser rápido, mas geralmente não é um processo muito rápido. E ele vai acontecendo muitas vezes bem silenciosamente, né? A Renata tá rindo. Tem vida própria, cara. A gente tem que falar, volta tudo que eu não fiz isso, que eu não coreografei isso. Bom, amores, então o que eu acho bem interessante de se estudar, e aí se explica por que tocam colheres, porque na Orquestra do Cobertor eles usavam o que tinha. Eles usavam panela, palma e voz. Imagina, gente, com sotaques diferentes. Eu imagino assim uma coisa muito maravilhosa acontecendo. E existe muita documentação. Tem até um trecho que eu peguei do Essa de Queiroz, quando ele fala da abertura, deixa eu achar aqui, da abertura do canal. E nesse texto, ele fica... Eu estou tentando achar aqui para eu ler para vocês. Ele fica muito chocado com a mistura cultural que acontece ali. Ele acha que é feia. É uma mistura tão desconexa que ele não consegue respirar. Ele fala meio assim. Deixa eu ver aqui. Tem muitas coisas aqui, né? Mas deixa eu achar esse texto que eu quero ler para vocês. São 60 páginas, né, de coisa que eu botei ali para falar. Não dá para falar tudo. Eu amo colheres, Carlinhos, amo dançar colheres. A melhor pessoa para ver, para estudar é o Mohamed El Hosseini. O CAF de colheres dele é muito legal, muito maravilhoso. Eu não achei aqui. Bom, mas ele diz assim, o contraste entre os homens todos cheios de ferro nas roupas e o vestido das mulheres de ombro de fora dançando, que a roupa pesada desses homens, tipo beduínos, arranhava o vestido delas e pisava. E as pessoas comiam com as mãos e os europeus se assustavam porque as pessoas comiam com as mãos. E que não era bonito, não era gostoso, era pesado, que não dava nem para respirar. Eu estou falando mais ou menos, mas é um trecho, porque o Essa de Queiroz foi cobrir a construção do canal, né? Ele foi cobrir ali para a Europa a construção do canal. Sobre colheres, em vez de você tem um rapaz aqui no Rio, o Amir, ele faz colheres maravilhosas. Eu comprei minhas primeiras colheres no Egito, com o Mohamed El Hosseini, que eu estou falando. Mas o Amir, as colheres dele são muito boas. E ele faz com colher de arroz. Aí é melhor ainda, que é aquele colherão, sabe? Eu não gosto de colher de sopa, ela trinca com muita facilidade. Então o Amir faz porque dá trabalho, porque tem que soldar e porque a colher ela tem que ter flexibilidade, ela não pode quebrar. Então eu acho que foi incrível o fato do Amir começar a fazer essas colheres. Ele que faz para as minhas alunas, a Almir Vieira. Bom, meninas, eu estou terminando a live aqui porque tem muita coisa para falar. Cada época, cada pedacinho desse é muita coisa. Então eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Estuda Mohamed El Hosseini. Vai ser bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não tenha visto. Não, acho que só tem comentário. Gente, tem muita fonte. Graças a Deus tem muita fonte de estudo sobre esse assunto. Tem que saber pesquisar, né? E ler tudo com um olhar crítico, com um pensamento crítico, de forma que você consiga equacionar as informações ali ao seu interesse de quem dança, de uma pesquisadora de dança. Então não pensa, isso não importa a dança. Não, ele vai importar sim. Depois eu te falo o nome. Eu acho que é Sky o nome. Mas eu acho que você pode pegar daqui, Laila. Você pode pegar daqui. Deve ter uma forma de ser pegada quando você assiste uma live. Não, Carlinha, compra pronto. Vendeu o que é compilado? Não, Tamarinha, eu mando minha pesquisa, meu artigo, tá? Eu mando meu artigo. No artigo, para quem quiser, eu posso disponibilizar.
No artigo, eu não garanto que eu vou mandar agora, porque toda hora que eu leio ele, eu acho algum problema. Aí eu não tô conseguindo, ele já está revisado, eu já tirei 10 e eu não estou conseguindo mandar para ninguém, mas eu brevemente mando. E ali tem toda a bibliografia, graças a Deus, né? Tem que ter. Obrigada, meu amor. Aí me fala que eu mando, vai ser um prazer vocês lerem, mas assim, a gente dá um desconto. Porque eu tenho conteúdo, mas botar em linguagem científica foi muito difícil. Linguagem acadêmica, foi muito difícil. Foi um parto. E olha que eu fiz rápido, né? Eu fiz meu TCC em 7 dias. Aquela pessoa, eu já tinha tudo esquematizado, né? Em 7 dias eu tive que aprender a colocar na linguagem, né? Eu já tinha tudo em livro, eu tinha comprado 500 livros, então eu mando para vocês. Eu não acho que seja assim um baita do material, eu acho que no geral eu tenho muito mais conteúdo do que está ali, mas muito conteúdo que eu tenho foi adquirido em pesquisa de campo, né, em fonte primária, e eu não posso citar ele todo em fonte primária, então eu citei poucas aulas, porque eu fiz muita aula de teoria sobre isso com professores de lá, então eu não posso fazer todo um artigo sem bibliografia, então eu usei um pouquinho de fonte primária, mas foi assim, engatinhando no trabalho científico, tá ok. Acho que vai ser legal de ler para quem gosta, né, gente? Porque linguagem acadêmica é meio chata, né? Eu sou bem mais divertida quando eu não tô sendo acadêmica. eu acho. Deixa eu ver, mas não li tudo, pouco já... É isso, meus amores. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, o interesse de vocês, porque me inspira, me estimula, me deixa feliz. Tem muitas pessoas que eu adoro aqui falando comigo, e aí isso já vale meu dia. Nessa época, né, gente, que não tá mole, né? Quem chegar e falar assim, tá tudo ótimo, tô maravilhosa, tá com probleminha, porque a gente tá vivendo um período difícil. Mas a gente vai viver ele da melhor forma possível. E ninguém solta a mão de ninguém. Tamo junto. Peraí. Essa viajou pro Egito logo depois que fez esse texto do dia do meu nível. Foi? Arrasou. Peraí, referência de pesquisa. Obrigada, Kel. Espero poder ajudar, meu amor. Espero poder ajudar. Eu também, se Deus quiser, vou fazer, né? Já tô vendo o que eu vou fazer de pós agora, porque acabei de colar grau. Pô, gente, ninguém merece colar grau online. Esperei tanto para colar grau, para colar online. Mó tristeza. Nem vestido eu botei. Qual o problema, Eli? Por que você tá com problemas? Depois você me conta. Então eu já vou, tá, meus amores? Vou fechar aqui a live. E aí me peçam, quem quiser me fala em inbox que vai querer o meu artigo, que quando ele estiver preparado eu mando. Não deve demorar muito não, tá bom? Agradeço demais. Beijo, meus amores.